nas nossas vidas. Antes de iniciar aqui, eu quero dar uma palavra novamente de gratidão aos nossos professores. Talvez você é um dos professores aqui da nossa igreja, não estava hoje de manhã, não pôde estar hoje de manhã, quando nós tivemos um momento de gratidão, de homenagem aos nossos professores, no café da manhã que foi preparado para eles. Mas nós expressamos aqui, eu expresso aqui, em nome de nossa igreja, a gratidão pelos professores, mesmo aqueles que não são professores aqui na igreja, são professores seculares, né? Nós somos gratos a Deus por suas vidas, somos gratos especialmente por aqueles que ministram aqui na nossa igreja, que têm servido como professores aqui na nossa escola bíblica. Eu disse para eles hoje de manhã, né, que a palavra de Deus nos diz que são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, aquele que ensina a palavra do Senhor, que se dedica a compartilhar as boas novas do Senhor, a palavra de Deus honra, dizendo que seus pés são formosos. O que significa? Que eles sempre são bem-vindos. São sempre bem-vindos aqueles que têm a disposição de ensinar a palavra do Senhor. Então, que o Senhor recompense o trabalho precioso que tem sido feito pelos nossos professores aqui na igreja. Também agradecemos a todas as irmãs que prepararam o café, né? Nós chegamos ali e encontramos aquele capricho todo ali, né? Até os irmãos estavam conversando, falaram: rapaz, se isso aqui fosse preparado por homem, estariam umas garrafas PET aqui num lado na mesa, do outro lado uns pães com mortadela, e só, não é? Mas a gente vê o cuidado das irmãs, né? Todos os detalhes, enfeites e tudo para embelezar o lugar, e isso foi muito gostoso. Nós temos participado, que o Senhor recompense o trabalho das irmãs da nossa cozinha, que serviram com tanto amor aos nossos professores hoje de manhã. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler novamente os versículos de 20 a 24, e vamos caminhar mais um pouco aqui nesta porção da palavra do Senhor. O livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 20. Nós vamos ler essa porção da palavra do Senhor. Versículo 20 em diante diz: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui. Nós estamos olhando aqui para o capítulo 3, né, que nos mostra a entrada do pecado no mundo e por que o mundo se tornou isso que ele é. Nós vimos aqui a razão para que a nossa vida nesse mundo aqui seja difícil, a razão pela qual os nossos relacionamentos sejam de uma certa forma uma luta constante para nós. Nós vimos também que para sobreviver nesse mundo agora exige de nós dor, angústia, uma tensão constante pela incerteza de que se amanhã nós comeremos, se amanhã nós estaremos vivos, e tudo isso nos faz então compreender, né, pela luz da palavra de Deus, que nós devemos depender do Senhor sempre e confiar nele a cada dia de nossas vidas. Então o capítulo 3 de Gênesis nos mostra essa realidade e porque o homem se tornou um pecador, e também o seu justo castigo que ele recebe do Senhor nosso Deus. E nós começamos a ver também que Gênesis 3 não só apresenta essa realidade lamentável da entrada do pecado, né? Mas ela nos mostra também o nosso Deus como um Deus salvador, um Deus que é rico em misericórdia, um Deus que é grandioso em amor, um Deus que possui graça infinita. E ele prometeu, mesmo em meio àquele ambiente em que o pecado, né, se tornou presente no mundo, ele prometeu um Salvador. Ele prometeu que entre os descendentes da mulher haveria um que seria o seu próprio filho. Nós sabemos disso pelo Novo Testamento, né?
E ele então, este Filho de Deus, destruiria as obras de Satanás. Este é um Deus, o nosso Deus, é um Deus salvador. Ele ofereceu a sua salvação à humanidade caída, a uma humanidade que virou as costas para Ele. Irmãos, se nós pensarmos, toda a humanidade naquele dia lá no jardim, ela era composta apenas de duas pessoas, um homem e uma mulher, Adão e Eva, e ambos pecaram contra Deus. Então o que nós temos aqui é toda a humanidade caída, toda a humanidade se rebelando contra Deus, toda a humanidade virando as costas para Ele. E todos aqueles que descendem então deste primeiro casal, eles herdam esta condição, eles herdam esta condição de rebeldes contra Deus. Todos nós nascemos debaixo do pecado, todos nós nascemos pecando contra Deus. É por isso que Deus, ao olhar do céu, não viu um justo sequer, não viu quem fizesse o bem, não havia quem o buscasse. Ele diz que todos se extraviaram e aos seus olhos se fizeram inúteis, todos se tornaram maus perante os olhos dele, o nosso Deus. Ele afirma em Romanos capítulo 3 que a garganta da humanidade é sepulcro aberto. Ele afirma que com a língua urdem engano, veneno de víboras há nos seus lábios. A boca, ele diz, eles a têm cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes em derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Por isso que não nos deve surpreender quando nós ouvimos notícias, por exemplo, como estas que nós temos acompanhado durante esta semana de guerras. O que nos deve surpreender é isso não acontecer com mais frequência. É isso que deveria nos surpreender. Porque Romanos capítulo 3 nos diz que a humanidade desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E Romanos capítulo 3, versículo 20, vai nos dizer que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Esta foi a visão que Deus teve quando olhou para aquele casal. Só havia estas duas pessoas lá. E esta foi a visão que Deus teve, de uma humanidade toda que se revoltou contra Ele. Só havia aqueles dois e eles haviam se tornado dessa forma. E essa é a visão que Deus continua tendo do mundo. Porque toda a humanidade descende daquele primeiro casal. E toda a humanidade herdou deles o pecado. Mas o nosso Deus, Ele sendo misericordioso, Ele resolveu agir. Ele resolveu oferecer a salvação a esta humanidade caída. Ele poderia ter destruído a humanidade ali mesmo, já naquele primeiro casal, e era perfeitamente justo que Ele assim o fizesse, se Ele o desejasse. Porque é o que Adão e Eva mereciam. É, na verdade, o que todos os seres humanos merecem. Mas Deus, sendo misericordioso e justo ao mesmo tempo, na sua justiça, Ele consegue oferecer um meio de salvação. Ele consegue oferecer um meio de preservar a vida. E é por isso que na parte final do capítulo 3 de Gênesis, o que nós encontramos é a salvação. É um capítulo, como nós vimos, cheio de notícias tristes, que apresentam a dura realidade para um mundo pós-pecado. Mas também é um capítulo que demonstra Deus como sendo misericordioso, clemente, salvador, cheio de graça e de amor para com esta humanidade. Então o que nós temos aqui são os elementos da salvação. Aqui nós vemos como ela acontece. Quero lembrar com você um pouquinho do que nós falamos domingo passado no versículo 20. Aqui nós encontramos no versículo 20 a primeira manifestação de fé salvadora da história. Porque Adão, ao dar o nome de Eva à sua mulher, ele estava demonstrando a sua fé em Deus. Ele estava crendo naquilo que Deus disse, porque Deus disse que a mulher seria mãe. Ela geraria uma descendência e que desta descendência haveria de vir um Salvador. E Adão, ele creu nessa promessa. Ele creu quando Deus disse que a mulher teria filhos. Ele creu que ele morreria, mas haveria uma descendência que perduraria. E ele sabia que ele e a mulher poderiam morrer ali mesmo. Mas ele creu na promessa de Deus. E ele demonstrou isso ao dar o nome de Eva à sua mulher. Como nós vimos, Eva significa vida. O nome Eva é vida.
O nome Eva significa vivente. Então, mesmo sabendo que ele trouxe a morte para o mundo por causa do seu pecado, ele creu na promessa de Deus, ele creu que Deus traria vida. E por isso que ele deu o nome de Eva à sua mulher, que significa vida. Então o versículo 20 ainda acrescenta que ela recebeu esse nome porque ela se tornou a mãe de todos os seres viventes. Literalmente ela é a mãe de todos os seres humanos, de todos aqueles que recebem vida. Então, com este nome, Adão estava demonstrando que ele confiava naquilo que Deus disse, ele confiava na palavra de Deus, isto é salvação. E aí nós vimos o que implica a fé salvadora. A fé salvadora implica no arrependimento. Adão estava arrependido daquilo que ele fez. Ele não estava satisfeito consigo mesmo por ter pecado contra Deus. Ele olhou para a sua própria vida agora e viu o resultado do pecado. Ele viu o estado miserável em que ele se encontrava. Ele sentiu todo o peso do pecado e ele não queria continuar assim. Ele estava rejeitando essa condição. É o desejo de alguém que de fato está arrependido. Ele não quer continuar naquela condição, ele quer sair daquela condição, ele quer mudar. É o que inclusive, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 7. No capítulo 7 de Romanos, ele diz: eu já nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E se faço o que não quero, já não sou eu quem faz. E se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. E já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então ele diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então se eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, já não sou eu quem faz, mas o pecado está em mim. Então ele reconhece: quanto a mim, no tocante ao homem interior, eu sinto prazer na lei de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado, o pecado que está nos meus membros. Então ele reconhece: que miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A figura que o apóstolo Paulo usa, irmãos, dizem alguns estudiosos que era a figura de uma forma de condenação que havia na antiguidade, que quando alguém cometia um assassinato, algumas vezes ele era condenado a carregar o corpo da pessoa que ele matou amarrada no seu próprio corpo. Então ele tinha consigo a morte. Ele era condenado a carregar amarrado no seu corpo a pessoa que foi vítima dele mesmo. E assim aquele corpo começava a entrar em estado de putrefação, transmitia doença para ele e ele morria pela morte que ele mesmo causou. Alguns dizem que o apóstolo Paulo, quando ele diz que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, é assim que ele está se sentindo. Ele diz: eu estou carregando um morto comigo e eu queria me livrar disso. Como eu posso me livrar disso? Esse é o sentimento de alguém arrependido. Ele não quer mais ser assim. Ele vê o seu pecado e não quer mais a presença do seu pecado. Então ele deseja urgentemente ser limpo. Ele deseja ser lavado do seu próprio pecado, da sujeira do seu pecado. Davi também demonstrou isso. Depois que ele comete o pecado de adultério, ele escreve o seu salmo de arrependimento, que é o Salmo 51. E no Salmo 51 ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Lava-me com o sopo e eu ficarei limpo, ficarei alvo como a neve. Era o desejo de Davi. Ele estava vendo a sujeira do seu coração, a sujeira do seu pecado. Então ele clama ao Senhor: me lava, Senhor, me limpa, eu não quero continuar assim. Esse é um homem arrependido, é um homem que de fato enxergou o seu pecado e deseja ansiosamente ser lavado. Então ele pede a Deus, que é o único que pode purificar, é o único que pode nos lavar. Então o arrependimento é um desgosto pela própria vida, é um desgosto, é um desejo de mudança. E é isso que nós vemos Adão demonstrar quando ele decide dar o nome de Eva à sua mulher. Nós vimos também que a fé salvadora, ela implica numa confissão. Adão estava confessando a Deus.
Confessar é concordar com aquilo que Deus diz sobre nós. Ele estava concordando com tudo que Deus disse sobre ele. Deus disse que ele havia desobedecido a ele, Deus, e que por causa de Adão, maldita era a terra. Deus disse que agora ele teria dor ao obter da terra o seu sustento, porque a terra produziria cardos e abrolhos e ele teria que comer a erva do campo. Ele disse que Adão teria que suar agora para obter o seu pão, e essa seria a realidade de Adão todos os dias da sua vida, até o dia da sua morte, até que voltes ao pó, porque do pó fostes tomado e ao pó tornarás. Adão concorda com tudo isso que Deus diz. Ele não diz que Deus estava sendo pesado com ele, ele não diz que Deus estava sendo injusto, ele está apenas confessando, e confessar é: Senhor, eu concordo com o Senhor disse. O Senhor diz que eu sou assim, o Senhor diz que eu desobedeci, o Senhor diz que é isso que eu mereço, e então eu concordo com o Senhor. Eu aceito o que o Senhor está dizendo, porque eu pequei contra ti. Eu comi da árvore que o Senhor disse que era para eu não comer. Eu não criei em ti. Eu duvidei se o Senhor teria de fato o melhor para mim. Por isso tudo isso é culpa minha. Eu mereço, eu aceito, eu confesso, eu concordo com o Senhor. E eu creio naquilo que o Senhor disse, que aquele que virá, o descendente da mulher, haverá de nos dar o descanso, haverá de nos livrar de tudo isso. Então eu dou a ela o nome de Eva, que significa vida. E a terceira implicação que nós vimos da fé salvadora é a obediência. Ao dar nome de Eva à sua mulher, Adão estava voltando ao seu lugar. Ele estava reassumindo a posição de liderança que Deus queria para ele. Em seu pecado, ele havia deixado essa posição, mas agora ele está voltando. Ao dar o nome a ela, ele estava retomando a sua prerrogativa de liderança, porque quando ele havia pecado, ele deixou essa posição, ele deixou que ela tomasse a frente. Por causa do seu pecado, inclusive ele a culpou. Quando perguntado por Deus, ele disse que foi a mulher que Deus lhe deu, que deu a ele o fruto e ele comeu. Então agora ele está arrependido, ele está voltando para o seu lugar. Ele está fazendo aquilo que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Arrepende-te, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Adão está agora arrependido e voltando às primeiras obras, voltando ao seu lugar. Agora percebe que ele não vê agora a mulher mais como um problema para ele, ao contrário, agora ele vê a mulher como solução para ele, como uma solução para ele. Por isso que ele dá o nome a ela de vida, de Eva. Ele a vê agora como a mãe de todos os seres humanos, ele a vê agora como uma mãe de uma geração da qual viria o seu Salvador. Há uma mudança em Adão aqui, há um desejo nele de mudar, há uma confissão e há um voltar para a sua posição. Ele quer obedecer a Deus, ele deseja fazer a vontade de Deus. E assim nós vimos então que a fé salvadora, ela implica em arrependimento, ela implica em confissão e ela implica em obediência. Deus oferece a salvação à humanidade caída, e essa salvação acontece pela fé no Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, nos diz Romanos capítulo 8, versículos 9 e 10. Então a salvação sempre é pela fé, ela acontece pela fé em Deus. E aí, irmãos, no versículo 21, nós vamos ter um outro elemento da salvação, uma outra maneira pela qual a salvação acontece. Versículo 21, irmãos, uma frase tão simples, né? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Irmãos, nessa frase aqui, é como eu disse outro dia aqui, como Deus pode dizer tanta coisa com tão poucas palavras? Nessa frase aqui, irmãos, nós temos ira, nós temos justiça, nessa frase nós temos graça, nessa frase nós temos misericórdia, nessa frase nós temos tristeza, nessa frase nós temos alegria, nessa frase nós temos perdão. Tudo nessa frase aqui. Fez Deus vestimenta de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Tudo isso imbuído nesta frase aqui.
Então, o versículo 21, eu gostaria de dirigir o seu pensamento nele hoje à noite. Então vamos voltar um pouco, irmãos, ao momento em que Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram, seus olhos foram abertos, eles perceberam que estavam nus, algo mudou na sua natureza, na sua estrutura. Agora a sua natureza não era mais pura, agora eles perceberam que não tinham mais a mesma intimidade um com o outro, que agora eles haviam se separado um do outro, a vergonha passou a fazer parte da sua natureza, a consciência deles agora os estava acusando, e então eles tentaram resolver o problema, cozendo folhas de figueira, e fazendo roupas para si, fazendo cintas para si, como nos diz o versículo 7 do capítulo 3. Então eles se cobriram com as folhas de figueira, tentando resolver o problema sozinhos, sem Deus. Porém o problema continuou. Aquilo foi apenas uma solução paliativa. Aquilo foi apenas uma solução superficial. E é como nós vemos a humanidade, irmãos, agindo o tempo todo. A humanidade percebe que há algo errado. Ela percebe que alguma coisa está errada nesse mundo aqui, está errada consigo mesmo. A sua consciência testemunha contra ela o tempo todo, acusa o homem durante todos os dias da sua vida. E nós vemos a humanidade o tempo todo fazendo roupas de figueira para si, se cobrindo com folhas de figueira. Nós observamos o homem fazendo o tempo todo isso, tentando encontrar soluções, e todas as suas soluções são superficiais, todas as suas soluções são inúteis, são remédios que não conseguem resolver o problema. Nós vemos o homem tentando encontrar uma pílula que alivie a sua consciência, que faça com que ele esqueça os problemas, que apague da sua memória os problemas. E nós vemos o homem então travando essa luta o tempo todo, tentando resolver essa luta com a sua própria consciência. Meus irmãos, essa é uma das razões pelas quais o mundo, ele odeia o cristianismo. Ele odeia Cristo. Ele odeia aquilo que nós cremos. Porque o mundo, ele vê no cristianismo, irmãos, a causa do seu peso na consciência. O mundo, obviamente, às vezes verbaliza isso, mas a gente percebe isso, né? Eu consigo ouvir isso do mundo, mesmo o mundo não verbalizando isso tão claramente. É o cristianismo que fica dizendo que é pecado. É o cristianismo que diz que certos tipos de relacionamento afetivos são pecados. É o cristianismo que fica tentando determinar o que é certo e o que é errado. É o cristianismo que fica acusando e condenando as pessoas. E é por isso que as pessoas se sentem culpadas. Tudo isso é por causa do cristianismo. É por causa dessas ideias. Então, se conseguirmos eliminar o cristianismo, nós seremos mais felizes. Se nós conseguirmos eliminar o cristianismo, nós seremos mais livres. A nossa consciência vai ficar mais aliviada, porque é o cristianismo que fica nos lembrando dessas coisas. É o cristianismo que fica nos acusando. E então essa é uma das razões pelas quais o mundo odeia Cristo. Eu me lembro de uma pessoa dando entrevista uma vez num programa, e aí quando foi citado, não sei porquê, na conversa ali, foi citado Cristo, foi citado Jesus na cruz. Ele disse: eu não gosto dessa imagem, eu não gosto de Jesus na cruz, é muita culpa para nós, é muita culpa, nos lembra o tempo todo de culpa, de culpa, de culpa. Então na verdade ele expressou o que é o pensamento popular. Então o mundo sempre tenta, nos seus meios de resolver o seu problema, um deles é inclusive atacar o cristianismo. Agora, interessante, irmãos, que isso começa lá no jardim do Éden. Adão e Eva inauguraram a maneira mundana de lidar com o pecado. Adão e Eva inauguraram a maneira mundana de tentar resolver o problema do pecado. Eles inauguraram isso. Eles se vestiram de folhas de figueira, mas continuaram nus perante Deus. O pecado nos põe nus diante de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus diz para a igreja de Laodiceia: tu dizes que é rico e abastado e que não precisa de nada, porém nem sabes que és pobre, cego, miserável
e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro puro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestimentas brancas para te vestires, para que não seja exposta a tua vergonha. O pecado da igreja de Laodiceia deixou a igreja de Laodiceia despida diante de Deus. E a igreja de Laodiceia, através do seu pastor, dizia: nós somos ricos e abastados, não precisamos de nada. E Deus diz: nem sabes que é cego. Você não enxerga e acha que enxerga. Você não sabe e acha que sabe. Nem sabes que é cego, pobre, miserável e nu. Você está nu diante de mim. Aconselho-te que compres de mim vestiduras para te vestires, para que não seja exposta a tua vergonha. O pecado expõe toda a humanidade nua diante de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele não vê com somente o exterior. Ele não vê como vê o homem. Por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta perante os olhos daqueles a quem haveremos de prestar contas. Todos estão expostos diante dos olhos de Deus. Não há o que nós façamos que possa nos cobrir dos olhos de Deus, nos esconder do olhar de Deus, porque Deus nos enxerga lá dentro. Ele enxerga o profundo do nosso coração. É por isso que a sua palavra penetra lá e mostra o que tem lá no coração, coisas que nem nós sabemos. É por isso que ele foi capaz de dizer para a igreja de Laodiceia: você nem sabe que você é cego, pobre, miserável e nu. Você nem sabe disso, porque Deus, Ele não vê como vê o homem, como Ele disse para Samuel, em Samuel capítulo 15, versículo 7, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Adão e Eva, irmãos, conseguiram se cobrir um perante o outro. Um perante o outro eles estavam cobertos de folhas de figueira, mas eles continuavam expostos perante os olhos do Senhor. Você não consegue se esconder do Senhor. Eu não consigo me esconder do Senhor. Perante o Senhor, eles continuavam nus. Nós podemos nos proteger uns dos outros, mas nós não vamos conseguir nos proteger do Senhor. E assim é toda a humanidade, irmãos. Todos estão nus perante Deus. Todos estão expostos perante os olhos daquele a quem haverão de prestar contas. As folhas de figueira não foram suficientes. Então, Deus mesmo fez vestimenta para eles. Deus havia feito toda a sua obra, nós vimos no capítulo 2. E Ele descansou no sétimo dia, Ele parou de fazer no sétimo dia. Diz que o Senhor descansou de toda a obra que fizera e viu que tudo era muito bom. Então Ele parou de fazer, mas agora Ele volta a fazer algo. O verbo fazer aqui volta a ser aplicado em Deus, mas não é uma atividade de criação agora. Agora Deus não está criando, Ele descansou de criar. Agora é uma atividade de socorro. Agora Deus está vindo para socorrer, porque Deus parou de criar, mas Ele nunca para de socorrer. É por isso que o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ele nunca para de socorrer, porque Ele não dorme nesse sentido, Ele não para nesse sentido, Ele está socorrendo o tempo todo, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus gracioso, então Ele parou de criar, mas não parou de socorrer, porque Ele vai fazer algo agora. O verbo fazer aparece de novo em relação a Deus, e Ele age então em socorro de Adão e Eva. Por isso que Isaías capítulo 64, versículo 4 também vai dizer que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus nunca para de socorrer. Então, com misericórdia, Ele veio em direção a Adão e Eva, para socorrê-los. Ele fez o que eles não poderiam fazer. Nada
que eles fizeram foi suficiente para resolver o problema deles. Então nós, irmãos, aprendemos aqui que a gente tem a capacidade de criar o problema e não de resolver. Mas Deus, por sua graça, é poderoso para resolver o problema que nós criamos, que nós causamos por causa do nosso pecado. Deus teve que matar um animal. Deus estava ensinando o que tinha que acontecer para que o problema do pecado fosse resolvido. Deus estava mostrando para eles que a solução que eles encontraram não foi aceita, não foi suficiente. As vestimentas que eles fizeram não teve efeito algum para eles, algum. Deus havia dito para Adão que se ele comesse do fruto daquela árvore, certamente ele morreria. Então Adão sabia que a morte seria o resultado da sua desobediência, mas até então ele não tinha visto a morte. Ele não ainda tinha contemplado a morte. E agora, pela primeira vez, ele vê a morte como resultado do pecado. Irmãos, se Deus fez vestimenta de peles, Deus teve que matar um animal. Deus matou um animal, e eu acredito que o Senhor fez isso perante os olhos de Adão. Adão teve que contemplar, para ele ver agora pela primeira vez a morte como resultado do seu pecado. Um animal tinha que morrer. Irmãos, e certamente aqui Adão, ele sentiu isso. Adão tinha sentimentos por aquele animal, porque foi ele que deu nome àquele animal. Dá nome ao animal para você ver o que acontece. Eu lembro lá do filme Monstros S.A. E aí, quando a menina sai do mundo dos humanos e vai para o mundo dos monstros, no mundo dos monstros ela é um monstro. Mas aí um dos monstros lá começa a cuidar dela e dá um nome para ela. Como é que era o nome? Tá vendo? Vocês lembraram, né? Bu. E aí o amigo dele fala assim, não dá nome, porque quando você dá nome você pega gosto. E é assim que acontece. Eu lembro que uma vez apareceu um cachorrinho em casa, nós demos um nome para ele. Pronto, pessoal. Pronto. Meu pai falou, vamos ficar com cachorro? Vamos ficar, já tem até nome. E eu fico imaginando aqui, irmãos, Adão deu nome àquele animal. Aquele animal estava sob a responsabilidade dele. Ele deveria dominar sobre aquele animal. E agora ele assiste aquele animal morrendo por causa do seu pecado. Adão estava conhecendo a morte, e ele estava sentindo o peso da morte. Ele estava conhecendo a graça de Deus, irmãos. Ele estava conhecendo a preciosa graça de Deus, mas ao mesmo tempo ele está aprendendo que a graça de Deus não é uma graça barata. É por isso que eu não posso acreditar que alguém foi salvo pela graça e viva sem transformação de vida. E viva sem obediência ao Senhor. As pessoas falam, é a graça, mas é uma graça barata. Uma graça que não transforma, uma graça que não tem peso, uma graça que não toca os sentimentos. Adão aprendeu o que é a graça, mas percebeu que ao mesmo tempo a graça não é uma graça barata. Deus estava mostrando a sua misericórdia e seu amor, mas estava mostrando para Adão que isso não aconteceria sem um custo. Deus tomou a iniciativa, não foi Adão e Eva quem sugeriu a Deus que ele matasse um animal, eles nem sequer poderiam pensar nisso. Essa foi uma iniciativa de Deus, por isso que nós lemos aqui em 1 João capítulo 4, versículo 20, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é que toma a iniciativa. Assim a graça de Deus é sempre uma ação primeira dele, Ele é que age primeiro. Era Deus então consertando o que Adão estragou com o seu pecado. Deus sempre conserta o que nós estragamos com o nosso pecado. Isso é a graça dele, é a misericórdia dele. Nós nem sabemos como fazer depois para consertar. Mas Deus então, ele tomou a iniciativa e foi em direção àquele primeiro casal com o seu amor. Deus estava mostrando, irmãos, a primeira expiação do pecado. A primeira expiação pelo pecado. A expiação é o fato de um inocente morrer no lugar do culpado. Deus exige a morte pelo pecado. O salário do pecado é a morte, nos diz Romanos capítulo 6, versículo 23. O pecado, ele desperta a ira de Deus, e essa ira justa, perfeita de Deus, precisa ser satisfeita.
A justiça de Deus precisa ser cumprida. O julgamento e a condenação tem que acontecer para que Deus fique satisfeito na sua justiça, na sua ira. Então Adão deveria ser morto ali mesmo. Adão não deveria ter tido mais nenhuma respiração. Nenhuma. Eva também deveria morrer ali mesmo. Mas Deus providenciou um substituto inocente. Um animal que receberia a morte no lugar do culpado. Para que Adão e Eva não fossem mortos, eles precisavam ser cobertos. A ira de Deus então foi derramada sobre aquele animal. Isso é a expiação, irmãos. É a justiça do Senhor sendo satisfeita, o pecado recebendo o justo castigo. Deus matou um animal. E Adão teve que saber que este foi o preço. Ele sentiu a tristeza do seu pecado, sentiu a dor do seu pecado. Foi a graça de Deus, mas não uma graça barata. Irmãos, e Adão sentiu aquilo. Era isso que Deus esperava, irmãos, de cada homem, de cada mulher, nos dias do Antigo Testamento, quando eles iam oferecer um animal em sacrifício, pelo perdão do seu pecado. Ele esperava que cada um fosse tomado de uma tristeza. Ele esperava que cada um fosse consciente de que era ele que deveria estar sendo morto ali, mas Deus estava aceitando aquele animal no seu lugar. Ele esperava que cada um tivesse o entendimento de que isto era a graça de Deus, isto era a misericórdia de Deus, era Deus aceitando o animal inocente no lugar do culpado. Cada judeu que oferecesse o seu animal no altar do Senhor, deveria fazer isso em meio a lágrimas. Ele deveria chegar lá chorando e dizendo: Senhor, eu tenho consciência de que eu é que pequei, e esse animal aqui nada fez contra ti. Esse animal aqui não fez nada para merecer o que agora eu estou fazendo com ele, oferecendo ele no meu lugar. Em lágrimas o judeu deveria chegar lá e fazer isso diante do Senhor, consciente do que aquilo significava, dizendo: Senhor, eu deveria morrer aqui agora, o meu sangue deveria ser derramado aqui agora, porque foi eu que pequei contra ti, mas eu te agradeço, te louvo por esta graça, por o Senhor receber este animal no meu lugar. É por isso que eu acredito que esse foi o sentimento de Adão, quando ele viu aquele animal sendo morto para cobrir o seu pecado, para cobrir o pecado de sua esposa. Esse era o sentimento que Deus esperava que tivesse. Mas lamentavelmente Israel perdeu isso, né? Isaías capítulo 29, versículo 13 nos diz, Deus falando a respeito do sacrifício de Israel, disse: esse povo se aproxima de mim, com seus lábios me louvam, com a sua boca me dizem louvores, mas o seu coração está longe de mim, e o seu sacrifício para comigo é apenas coisa, preceito de homem, que maquinalmente aprendeu. As pessoas chegavam ali, matavam o animal, iam embora para casa, mas o que o Senhor pediu está aí. Perderam a essência do que aquilo significava. Mas o que nós vemos lá no jardim, Adão teve que sentir isso, para ele saber que a graça de Deus não é uma graça barata. E com a pele do animal, no versículo 21 nos diz que o Senhor fez vestimenta para Adão e Eva. Isso aqui, você já percebeu, é mais do que apenas cobrir o corpo deles. É mais do que fazer uma vestimenta para protegê-los do calor do sol ou do frio. Isso aqui significa, irmãos, cobrir o pecado deles. O pecado. Era Deus cobrindo a vergonha deles. Antes do pecado, nos diz o versículo 25 do capítulo 2, eles estavam nus e não se envergonhavam. Agora, mesmo com as vestimentas que eles fizeram, eles estavam envergonhados. Eles estavam expostos. Então Deus aqui estava protegendo Adão e Eva dele mesmo, Deus, porque eles estavam expostos diante de Deus. Deus estava colocando sobre eles uma cobertura que poderia fazer com que Deus olhasse para eles e eles não fossem fulminados, não fossem destruídos. Uma cobertura que faria com que eles pudessem permanecer vivos perante Deus. Deus os estava protegendo dele mesmo. Então esse versículo aqui, irmãos, ele é tão interessante que ele nos mostra também que Deus, ele é o ser mais perigoso em todo o universo. Deus é o nosso maior perigo. Só Ele tem poder, só Ele tem a vida e a morte nas suas mãos. Você percebe? A primeira morte da história da humanidade, quem matou foi Deus. Porque esse é Deus.
Mas sabe, irmãos, a gente prefere acreditar num Deus imaginativo que a cultura popular oferece para nós. Deus, ele diz, a morte é comigo. A vida é comigo, mas a morte é comigo. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. O quanto você acredita que cada morte que aconteceu, desde aquela primeira morte no Jardim de Éden, foi causada por Deus? Quanto você acredita nisso? Só que a gente prefere outra, sabe? Porque a gente tem um Deus imaginativo, a gente tem um Deus que a gente imagina. A gente não quer encarar Ele do jeito que Ele se revela na Escritura. Então a gente fica tentando fazer maquiagem nele. A gente fica tentando se convencer. Mas não existe uma morte sobre a face da terra que não tenha origem nele. Porque Ele é o Deus da vida e Ele diz, e eu sou o Deus da morte. É comigo. Você acha que você vale mais que um passarinho? Pastor, eu acho que eu valho, porque Jesus disse que eu valho. E Jesus diz que não cai um passarinho da terra, se Deus não quiser. Não existe uma morte, sabe porque a morte é o resultado do pecado. Toda morte é o resultado do pecado. E Deus é o causador. Ele é o ser mais perigoso. Por isso é que ele disse para os seus discípulos em Mateus capítulo 10, não temais aqueles que tiram a vida do seu corpo, mas não tem condição de lançar sua alma no inferno. Temam antes aquele que tem poder tanto para tirar a tua vida, como lançar a tua alma no inferno. Esse é Deus. Ele é o ser mais perigoso que tem, e ele tem uma ira justa, ele é um santo juiz. E Adão e Eva, com o seu pecado, despertaram a ira dele. E como Adão e Eva poderiam escapar agora da ira de Deus? Só lhes restava esperar a morte, e a morte eterna. Então eles estavam diante do seu maior perigo, e eles nada podiam fazer para escapar. Nada. Era somente a expectativa do juízo. Mas Deus estava mostrando para eles que havia uma solução. Deus estava mostrando que a solução estava no sacrifício de um inocente. Isso aplacaria a sua ira, conteria a sua ira, satisfaria a sua justiça. Havia uma solução. A solução estava na morte de um substituto. Hebreus capítulo 10, irmãos, versículos 26 e 27, nos diz que se não houvesse sacrifício pelo pecado, a nós caberia somente uma expectativa de horrível juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários de Deus. Se não houvesse sacrifício pelo pecado, só sobraria para nós termos uma expectativa horrível de fogo vingador de Deus, prestes a consumir-nos. Se não houvesse sacrifício pelo pecado, era isso que Adão e Eva deveriam esperar, mas Deus lhes mostrou que há um sacrifício, que há uma solução. Então, em lugar do perigo horrível do juízo, fogo vingador, Deus mostrou que há perdão. Há perdão. Deus estava criando a proteção. Deus é o maior perigo para o homem pecador. Mas Deus também é o único esconderijo do qual o homem pode se esconder desse seu maior perigo, que é o próprio Deus. É por isso que eu quero dizer, você quer se esconder de Deus, corra para Ele. Não corra dele, que Ele te pega. Não corra dele. Ele vai te achar. Só tem um lugar que você pode se esconder dele, é nele. É por isso que o Salmo 91 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Eu quero me esconder em Ti, eu quero me esconder sob as Suas asas, e o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha segurança, é no Senhor que eu me escondo do Senhor. Isso significa vir a Ele em arrependimento. Então a solução do perigo que Deus representa é o próprio Deus. É o próprio Deus. Agora você viu que interessante? Quando Deus chamou Adão, Adão onde está? Ele ouviu a voz do Senhor, o que ele fez? Ele correu de Deus como se ele pudesse escapar do Senhor. Ele se escondeu do Senhor por entre as árvores do jardim. É o que nós vemos, aquele que não tem Cristo, está sempre correndo de Deus. Nós vemos um mundo se escondendo por entre as árvores do jardim. Um mundo coberto de folhas de figueira se escondendo de Deus o tempo todo, achando que pode escapar dele. Achando que pode fugir dele.
É preciso vir para Ele, irmãos. Vir a Ele em arrependimento. Então Deus estava mostrando que havia solução. E a solução estava num sacrifício. A solução era a morte de um inocente no lugar do culpado. Ali Deus estava então instruindo o sacrifício como solução para o problema do pecado. Então nós vamos ver no capítulo 4, Abel oferecendo o sacrifício que Deus queria. E Caim oferecendo o sacrifício que Deus não queria. Nós vamos ver no capítulo 4 que Deus se agradou de Abel e do seu sacrifício. E não se agradou de Caim e do seu sacrifício. Sabe por quê? O sacrifício de Caim não tinha sangue. O sacrifício de Caim não tinha morte. Então Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 22 vai dizer que sem o derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Então Deus rejeita o sacrifício de Caim. Porque sabe o que Caim tinha que ter feito? Abel, o Senhor quer sangue, o Senhor quer a morte de um animal, mas eu trouxe o fruto da minha terra. Então você não quer trocar comigo? Eu dou para você, você me dá um animal, porque o Senhor quer sangue. O Senhor quer um inocente para morrer no lugar do culpado. E ali Deus estava instruindo, irmãos. Então no capítulo 4 você tem sacrifício. No capítulo 22, quando nós vimos, tem o sacrifício do carneiro que morreu no lugar de Isaac. No capítulo 12 de Êxodo, nós temos a instituição da Páscoa, onde anualmente o povo de Israel tinha que matar um cordeiro. Em Levítico, desde o capítulo 1, Deus vai mostrar como ele aceitaria o sacrifício de um animal. E assim estava instituído o sistema da morte de um animal inocente no lugar do culpado. E nós sabemos para quem tudo isso no Antigo Testamento apontava. Israel fez isso então durante todo o tempo do Antigo Testamento. Um inocente era morto no lugar do pecador. Era a forma que Deus deu para que o problema do pecado fosse resolvido. E tudo isso apontava para aquele que nós sabemos. Então, quando o Senhor cobre Adão e Eva com a pele do animal, Deus os estava perdoando. Perdoando eles. Era a salvação deles. O perdão de Deus. E para que houvesse o perdão, então, um preço tinha que ser pago. Perdão não é gratuito, irmãos. Perdão nunca foi gratuito. Para que houvesse o perdão, alguém tem que pagar. A questão que Deus nos ensina é que quem paga é quem foi ofendido. É isso que o mundo não compreende a respeito do perdão. E até mesmo muitos crentes não compreendem a respeito do perdão. Quem paga o prejuízo do perdão é quem foi ofendido, e não quem ofendeu. Deus pagou para perdoar Adão e Eva. Ele pegou um animal que pertencia a Ele, que Ele criou. Do Senhor é a terra, e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Aquele animal pertencia ao Senhor. E Ele matou um animal que pertencia a Ele, para que com esta morte Ele cobrisse o pecado de Adão e Eva. Quem paga é quem foi ofendido. Quem arca com prejuízo é quem foi ofendido. Esta é a essência do perdão. É a essência do perdão de Deus. Por que nós temos tanta dificuldade em perdoar aqueles que nos ofendem, irmãos? Talvez haja alguém aqui hoje que não consegue perdoar. É porque nós não queremos perder. Nós só queremos ganhar. Queremos ganhar e ganhar e ganhar o tempo todo. Nós não queremos ficar com prejuízo. Então nós cobramos para dar o perdão. Sem perceber nós fazemos isso. Como o Senhor disse para a igreja de Laodiceia, você pensa que você enxerga, mas você é cego. Você não enxerga. Você pensa que você é rico, mas você é pobre, cego, miserável e nu. Então a gente coloca preço no perdão e nem percebe. Porque a gente acha que é justo. É justo que eu faça assim. Eu te perdoo, desde que você faça isso. Eu te perdoo, desde que você prometa nunca mais fazer isso. Eu te perdoo, desde que você venha aqui e se humilhe perante os meus pés. Aí eu vou te perdoar. Aí eu pergunto, irmão, se Deus agisse assim conosco, qual seria a nossa situação?
Se Deus dissesse para mim, eu te perdoo, desde que você prometa nunca mais fazer isso comigo, onde eu estaria agora? Você acha que eu estaria aqui? Sabe onde eu estaria agora? Eu estaria no lugar de tormento, esperando a ressurreição do juízo, para ser condenado ao inferno eterno. Se o Senhor fizesse isso comigo, era lá que eu estaria. Se o Senhor dissesse para mim, eu te perdoo, desde que você nunca mais faça isso comigo. Se Ele cobrasse pelo meu perdão. Na primeira oportunidade a gente tropeça, a gente peca contra Ele. Mas o que Deus estava ensinando aqui, quem paga é quem foi ofendido. Quem arca com prejuízo é quem foi ofendido. Deus assumiu o prejuízo. Ele matou o seu próprio animal para com ele cobrir o pecado de Adão e Eva. Isso é o perdão, era o perdão de Adão e Eva. É por isso que nós, irmãos, nunca devemos nos esquecer que nós fomos perdoados. Nunca devemos esquecer. Nós nunca devemos nos esquecer que Deus perdoou o nosso pecado. Nós nunca devemos nos esquecer do que nós fomos perdoados. Nós nunca devemos esquecer o que nós fizemos contra Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 7 diz, do que é que nós nos lembramos, senão das coisas das quais nós hoje nos envergonhamos? Do que é que eu me lembro? Eu me lembro das coisas que eu fiz contra o meu Deus, as coisas que hoje me envergonham de tê-las feito. Eu lembro das coisas que eu fiz contra pessoas, das quais eu me envergonho de tê-las feito. Eu me lembro delas. Eu não posso me esquecer delas, porque isso me lembra também do que o Senhor me perdoou. O que o Senhor fez comigo. Nós devemos nos lembrar disso o tempo todo, irmãos. Nós nunca devemos nos esquecer, porque isso nos faz vivermos uma vida de gratidão e verdadeira adoração a Deus. Adoração ao Senhor. É isso que o Salmo 103 nos diz. O Salmo 103, escrito por Davi, ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, e quem sara todas as tuas feridas. Ele é quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, e nem consoante as nossas iniquidades. Porque como o céu se alteia da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Quanto dista o ocidente do oriente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por isso é que Ele diz, não te esqueças, ó minha alma, de nenhum só dos benefícios que o Senhor teu Deus te deu. Sabe por que muitas vezes, como disse o pastor Fabrício na quarta-feira aqui para nós, sabe por que muitas vezes a nossa vida ela é medíocre? A nossa vida cristã é medíocre porque nós nos esquecemos do que Deus nos perdoou. Nós nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou. No Salmo 40, o salmista lembra de onde o Senhor o tirou. Ele disse, o Senhor me livrou de um tremedal de lama. Eu era miserável, eu estava na lama, e o Senhor foi lá me buscar, e o Senhor me firmou os pés sobre a rocha. Eu não me esqueço do que o Senhor fez por mim. Mas nós nos esquecemos. E é por isso que muitas vezes a vida cristã se torna medíocre, como o pastor Fabrício disse. Não é que medíocre é necessariamente uma coisa ruim, irmãos. É mediana apenas. É mediana, é medíocre. Porque nós nos esquecemos. Davi disse, eu não quero jamais me esquecer do perdão que o meu Deus me deu. Por isso que ele disse para si mesmo, nunca te esqueças, ó minha alma, de nenhum só dos benefícios que o Senhor me deu. Nós temos também um exemplo disso no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, nos versículos de 12 a 17, ele diz, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo se lembrava o que ele foi no passado. Eu fui perseguidor, blasfemo e insolente. Nós nos lembramos do que nós fomos no passado? Nós nos lembramos de onde o Senhor nos tirou?
Paulo, ele mantinha essa lembrança constante da misericórdia que ele recebeu de Deus. Então ele continua lá em 1 Timóteo capítulo 1. Mas eu obtive misericórdia, por o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Para o apóstolo Paulo, ele era o maior pecador que ele conhecia. Qual é o maior pecador que você conhece? Quem é o maior pecador que você conhece? Se você lembrou de alguém, e esse alguém não é você, você não entendeu a graça. Se você encontra alguém mais pecador do que você não entendeu a graça. Você acha que o apóstolo Paulo estava dizendo uma frase de efeito? Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você acha que isso era a frase de efeito dele? Era verdade, irmãos. Ele está dizendo, eu sei de onde o meu Senhor me tirou. Eu fui blasfemo, perseguidor e insolente. Eu sou o principal pecador que eu conheço. Por isso que eu entendi a misericórdia e a graça que há em Cristo Jesus. E quando ele compreendeu isso, irmãos, ele não poderia terminar de outra forma este seu pensamento. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, glória pelos séculos dos séculos, amém. Sabe por que ele adorou o Senhor? Porque ele lembrava de onde o Senhor o havia tirado, o perdão que ele recebeu, o perdão do Senhor. E então só restava a ele dizer, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, glória pelos séculos dos séculos, amém. Por que ele adora o Senhor? Porque ele se lembra do que foi feito. É isso que o Senhor quer de nós, que a gente se mantenha essa lembrança o tempo todo, porque isso faz com que a nossa vida seja voltada em devoção para Ele, seja voltada em adoração a Ele, deixa de ser medíocre, passa a ser voltada para Ele. Depois de todo esse exercício, ele só tinha uma coisa a fazer: louvar o Senhor, honrar o Senhor. É por isso que o salmista diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, glória pelos séculos dos séculos, amém. Por isso que a gente precisa ouvir, irmãos, o tempo todo sobre o pecado. É por isso que quando eu leio a Bíblia, ela fala do pecado o tempo todo, ela fala quem eu sou o tempo todo. Leia a palavra do Senhor, ela está falando de mim, ela está dizendo para mim quem eu sou. Ela não quer que eu esqueça quem eu sou, para que eu saiba que eu sou assim, porém perdoado pelo Senhor. Deus deu perdão do pecado, irmãos, a Adão e Eva. Ele fez a expiação pelo pecado deles. Ele matou um animal inocente e cobriu o pecado de Adão e Eva. Deus deu a eles o perdão, e assim teve início então o sistema de sacrifícios que perduraria todo o Antigo Testamento até a chegada do Senhor Jesus. Então, para quem tudo aquilo apontava? Todos aqueles animais que foram mortos no Antigo Testamento, para quem aquilo apontava? Aquilo era sombra. Era sombra. E era sombra de quem? Era sombra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando o Senhor Jesus aparece, João Batista, que foi o profeta que profetizou a chegada dele e viu a chegada dele, João Batista apontou para Jesus e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Porque chegou o Cordeiro definitivo. Porque todos aqueles cordeiros, aqueles animais eram sombras do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso apontava para Ele. Então, através daquele animal morto, Deus estava mostrando para Adão que sem o derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. O sangue inocente precisava ser derramado para haver o perdão. Então, o que aconteceu com Adão ali, irmãos? Ele viu Deus matar o animal para cobrir o seu pecado. Hoje, quem é salvo sabe que foi Deus quem matou Jesus. Não foram os judeus, nem mesmo os romanos. Certamente Deus os usou para fazer isso. Mas não foram eles. Porque eles todos, como nós, obviamente eram culpados perante Deus. Mas Deus matou o seu próprio filho para cobrir os nossos pecados. Assim como ele matou aquele seu próprio animal.
para cobrir o pecado de Adão e Eva. Se você ler em Atos capítulo 4, versículos 26 e 27, o apóstolo Pedro está dizendo que se levantaram naquela cidade, a cidade de Jerusalém, Herodes e Pôncio Pilatos, juntos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem com Jesus o que a mão e o propósito de Deus predeterminaram. Quem matou Jesus foi a mão e o propósito de Deus. Foi o próprio Deus. Isaías capítulo 53 vai nos dizer que ele foi aflito, ferido de Deus e foi oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 10 vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quem fez isso foi o próprio Deus. Deus moeu Jesus, fazendo-o enfermar, quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então nós sabemos que foi por causa dos nossos pecados, mas quem sacrificou Jesus foi o próprio Deus. Ele ofereceu o seu próprio filho. Adão enxergou isso lá na morte daquele animal. Adão teve a consciência de que a culpa era sua. O animal foi morto no seu lugar. O inocente no lugar do culpado. Esta é a consciência de quem é salvo hoje. Ele sabe que a culpa é dele mesmo. Ele sabe que Jesus é o inocente que morreu no seu lugar. Ele sabe que Jesus é quem tomou sobre si as suas dores, as suas enfermidades. Ele sabe que Jesus foi traspassado por causa das suas iniquidades. Ele sabe que o castigo que o traz a paz foi colocado sobre Jesus e pelas pisaduras de Jesus ele foi sarado. Ele sabe que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi o Senhor que fez. Alguém que conhece Jesus como seu Salvador sabe disso. Ele morreu por minha culpa. Eu sou culpado. E se só existisse eu neste mundo aqui, ainda assim aconteceria tudo aquilo que aconteceu com Jesus, porque a culpa é minha. Esta é a consciência de alguém que é salvo hoje, assim como esta foi a consciência de Adão. Adão olhou para aquele animal e disse: ele está morrendo por minha culpa. A culpa é minha. Adão sentiu tristeza ao ver a morte daquele animal. Um animal inocente, que ele tinha dado nome e que foi morto. Como disse, era isso que Deus esperava de todos aqueles que ofereciam sacrifícios de animais no Antigo Testamento. Deus esperava que eles viessem com seus corações quebrantados e contritos, chorando por saber que aquele animal estava morrendo pelo pecado deles próprios. Esta é a reação de todo aquele que hoje é salvo por Jesus Cristo. Do nosso pecado. É o lamento por saber que Jesus, que nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca, como nos diz Isaías capítulo 53, versículo 9. Sequer um pensamento pecaminoso passou por sua mente. Esse Jesus foi pregado na cruz, foi morto naquela cruz em sacrifício pelo pecado. Isso deve nos dar uma tristeza. Aliás, eu penso que essa é uma das razões pelas quais Deus nos deu a ceia do Senhor. Jesus disse que quando ele instituiu a ceia, ele partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele partiu o pão, ele rasgou o pão, e ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomando o cálice, ele disse: este é o sangue, o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é dado em remissão dos vossos pecados, pelo perdão dos vossos pecados. E ele disse: fazei isto em memória de mim. O que nós devemos fazer quando nós estamos tomando a ceia? O que nós devemos pensar? O corpo inocente do Senhor Jesus foi pregado naquela cruz por minha culpa, por causa do meu pecado. O sangue dele foi derramado para que o meu pecado pudesse ser coberto, para que eu pudesse ser perdoado. Eu me lembro disso, Senhor. É por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você fizer um exame honesto de si mesmo, o que você vai sentir? Tristeza. Tristeza, lamento pelo pecado. É a lembrança da razão pela qual a morte de Jesus aconteceu, uma tristeza profunda. Por isso que o lamento é até um mandamento na Bíblia.
Tiago, ao escrever a sua carta no capítulo 4, ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então o Senhor quer um lamento da nossa parte, uma tristeza da nossa parte, por saber que o santo Filho dele foi morto por nossa causa. É por isso que nós temos um coração contrito diante de Deus, quando nós participamos da ceia do Senhor. É assim que o Senhor espera que nós façamos isso. Então Adão sentiu, irmãos, a tristeza. Mas se ele sentiu a tristeza ao ver aquele animal sendo morto, irmãos, para mim, irmãos, é preciosa a parte final do versículo 21. Quando diz assim: e os vestiu. Meus irmãos, e os vestiu. Quem é o sujeito desse verbo aqui? Quem é o sujeito aqui? E os vestiu. Quem os vestiu? Deus. Não foram eles que se vestiram. Deus não fez a vestimenta e disse: pega aí agora, só vocês se vestirem. Deus os vestiu. Então, se Adão sentiu tristeza ao ver aquele animal inocente sendo morto, eu imagino a alegria e alívio que ele sentiu quando o Senhor o cobriu. Quando o Senhor o vestiu. O texto nos diz que o Senhor fez essa vestimenta de peles e colocou sobre eles, irmãos. A cena, irmãos, que nós podemos imaginar aqui é uma cena cheia de graça, de amor, cheia de misericórdia e de ternura. De ternura do nosso Deus. Eu fico imaginando quando Deus se aproximou deles, com aquelas peles. Alguém disse que Deus ali tinha assumido uma forma corpórea, né? Alguns chamam isso de teofania, são as aparições de Deus no Antigo Testamento. Então o Senhor os veste, se aproxima deles. Lembra-se quando eles ouviram a voz de Deus, eles com medo se esconderam por entre as árvores do jardim, de pavor de Deus, mas o Deus gracioso foi atrás deles. O Senhor perguntou: Adão, onde estás? O Senhor confrontou-os amorosamente: comeste da árvore que eu disse que não era para comer? Deus o chamou ao arrependimento, Deus deixou claro para ele as consequências do seu pecado, e então Deus os perdoou. Porque esse é o nosso Deus. E agora Deus, aquele Deus que havia se aproximado quando Deus formou ele do pó da terra. Lembra quando nós vimos Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o Senhor se aproximou dele e soprou nas narinas dele o fôlego de vida, e ele se tornou uma alma vivente. Deus queria andar próximo dele, a própria respiração dele era uma lembrança constante de que Deus quase o beijou quando lhe soprou nas narinas. Mas o pecado dele fez com que ele se afastasse de Deus, que ele corresse de Deus, com medo de Deus, agora com a sua consciência pesada, o seu sentimento de culpa. Mas agora Deus mata um animal e Deus se aproxima dele de novo e vai cobri-lo. Agora Deus cobre ele com a pele do perdão. Agora Deus se aproxima e lhe dá o perdão da vida. Ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar, porque é o perdão da vida. Agora Deus está dizendo para ele que aquelas folhas de figueira não serviram para nada, mas ali estava algo que de fato poderia cobri-lo, algo que de fato poderia vesti-lo, algo que de fato poderia cobrir o seu pecado. A cena aqui, irmãos, é de um pai se compadecendo de um filho, e cobrindo o seu filho, se aproximando do seu filho, cobrindo o seu filho arrependido. Fico imaginando aqui, irmãos, as mãos de Deus vestindo Adão e Eva. E posso imaginar aqui o que aconteceu com eles nessa hora. Posso imaginar aqui que nessa hora, certamente o medo foi embora. E o coração deles foi tomado, irmãos, de alegria pelo perdão recebido. A consciência deles foi tomada de alívio, o peso saiu dos seus ombros. E eles agora, irmãos, são livres. Livres. Eles estão em comunhão com o seu Criador se aproximou, tocou neles, vestiu eles, cobriu o pecado deles. Isso é o perdão de Deus. Agora nós sabemos, irmãos, que isso se cumpriu de forma completa na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a alegria que tem aquele que crê em Jesus. Se nós sentimos tristeza, irmãos, se nós sentimos tristeza por causa dos nossos pecados que fizeram com que Ele morresse,
nós sentimos alegria em saber que foi através desta sua morte, deste seu sacrifício, que Deus cobriu o nosso pecado, que Deus nos perdoou. Sabemos que fomos perdoados porque Jesus ressuscitou. E assim como Ele cobriu Adão e Eva, Ele nos cobre com o sangue de Jesus. E agora nós podemos dizer que nós estamos em comunhão com o nosso Criador, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Romanos capítulo 4, versículo 7 vai dizer: bem-aventurados aqueles cuja iniquidade são perdoadas e os seus pecados são cobertos. Cobertos. Em outras palavras, bem-aventurados aqueles que são vestidos pelo sangue de Jesus. Como os nossos pecados são cobertos, irmãos? Cobertos pela obra de Cristo, cobertos pelo sacrifício de Cristo, cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Deus nos vestiu com o sangue do seu próprio Filho, de forma que agora nós não estamos nus diante de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, você não está nu, você está vestido pelo sangue de Jesus. Por isso que você pode permanecer na presença dEle. Agora, se você não tem Jesus como seu Salvador, você é pobre, cego, miserável e nu, e você está exposto diante de Deus. Mas Deus, com o sangue de Jesus, Ele nos cobre com a sua justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos cobre com a sua justiça. Então nós temos, irmãos, o alívio do perdão de Deus. Nos lembramos dos nossos pecados o tempo todo, mas temos a certeza de que todos eles foram cobertos pelo sangue de Jesus. Como diz a canção, não há mais culpa nem pavor. Esse é o poder de Cristo em mim. Se Adão pecou, irmãos, Deus criou a expiação para o pecado. Como acontece a salvação? Ela acontece pela fé em Deus. E ela acontece pela expiação do pecado. Esse é o nosso Deus, o Deus misericordioso. Você acredita nisso? Vamos orar? Vamos agradecer? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Pai, por o Senhor se revelar assim para nós. Um Deus único, poderoso, Senhor, perigoso para nós. O único que pode, Senhor, nos condenar eternamente, o único que pode, Senhor, nos lançar na morte eterna, e o Deus que diz para nós que nós nos tornamos merecedores disso quando pecamos contra Ti. Mas se revela também, Senhor, tão misericordioso, tão gracioso, tão sábio, Senhor, e cria a solução, Senhor, para o nosso pecado. Uma solução, Senhor, baseada na Tua própria justiça, na Tua própria santidade, Senhor, e que sequer poderia ter passado pelas nossas mentes, ó Pai. Então nós queremos Te agradecer, ó Pai, por Cristo Jesus, o Cordeiro que o Senhor sacrificou para ser o nosso Salvador. Nós queremos Te agradecer pela expiação dos nossos pecados, ó Pai, por o Senhor ter ficado satisfeito, Senhor, com o sacrifício dEle em nosso lugar. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo alívio que isso nos dá, por saber, Senhor, que somos sim pecadores, Senhor, miseráveis diante do Senhor. Nos lembramos de onde o Senhor nos tirou, nos lembramos do perdão que o Senhor nos deu. Ó Pai, e nos lembramos também, Senhor, constantemente que somos perdoados, Senhor, por causa do sacrifício de Jesus. Isso nos dá alívio, Senhor, isso nos dá paz. Isso nos dá segurança, Senhor. Então nós Te agradecemos, ó Pai, por esta obra que nós nunca poderíamos ter feito. Como o Senhor provou para Adão e Eva, Senhor, ao ter rejeitado aquelas roupas com folhas de figueira que eles fizeram. Então nós Te agradecemos, ó Pai, por Tua misericórdia, Tua graça para conosco, Senhor. Nós queremos Te bendizer sempre por causa disso. E, ó Pai, nós também queremos estender, Senhor, este nosso pedido ao Senhor. Porque o Senhor conhece o coração de cada um desses que estão aqui, Senhor. Pai, o Senhor sabe quem aqui, Senhor, é perdoado pelo Senhor.
O Senhor sabe se há alguém aqui, ó Pai, que ainda não tem Jesus, que ainda não está coberto pelo sangue de Jesus. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia dele, que ele possa, Senhor, tomar a consciência de que ele é infeliz, como o Senhor disse para a igreja de Laodiceia, que ele é infeliz, pobre, cego, miserável e nu diante do Senhor. Para que ele possa vir ao Senhor, ó Pai, clamando por misericórdia, clamando por graça, Senhor, e também ser salvo, como o Senhor fez conosco um dia. Então que o Senhor possa salvar, Senhor, se alguém se encontra nesta condição, Senhor, e ouviu tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor, e continua cuidando de nós, Senhor. Não nos deixe nunca esquecer dos benefícios que o Senhor fez, dos benefícios que o Senhor fez por nós, Pai. É a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos no nome santo de Jesus, o teu Filho amado. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam presentes sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Nós vamos ouvir o pós-lúdio, assim nós chegamos ao final deste culto. Desejamos a todos que tenham uma excelente semana